abertos até. O presidente da feira acabou comentando em relação a isso, que foi emocionante. Como você faz esse feedback desse ano passado e qual é a expectativa desse ano para poder participar novamente da feira, dessa conferência? Eu acho que é super importante porque, primeiro, São Paulo é um centro de muitos eventos, né? E a gente recebe feiras de todas as ordens aqui. E aqui especificamente a gente trabalha com uma área que vem crescendo no Brasil e precisa crescer cada vez mais, né? O Brasil é um país que ainda tem um percentual muito pequeno da população que pratica atividade física e tem uma parcela da população com obesidade, com sobrepeso, e a educação física, a atividade física, ela está profundamente ligada à saúde. Se a gente quer de fato prevenir doenças, ajudar as pessoas a viverem mais e melhor, esse é um grande caminho. E a Fitness Brasil consegue nesse evento reunir, né, grandes empreendedores da área da atividade física, profissionais da área da atividade física. Então, para mim é uma honra. Foi muito legal ano passado estar aqui nessa feira, participar dessa feira, e esse ano estar de volta também para aplaudir, né, esse evento que nos ajuda a refletir um pouco sobre a importância da atividade física. Como foi aquele feedback que até o Dr. Valdir comentou? Quando você deu a palestra, todo mundo acabou se emocionando, tem gente que chorou. Como foi aquele feedback ano passado e qual a perspectiva, qual a expectativa para esse ano da feira? Você dá para ter uma reunião com o pessoal? Então... É muito bom a gente, eu falo daquilo que eu acredito, né? Se as pessoas gostam disso, é muito legal. Eu me lembro que eu falei muitas questões da minha família ano passado, da minha história, da minha relação com a atividade física, né? E desse elemento que para mim é fundamental, que é o elemento afetivo nessa questão da atividade física. Você, quando tem um professor de academia, um professor de atividade física, você acaba se relacionando com ele, né? E essas pessoas, além de compreenderem da atividade física, elas acabam compreendendo do emocional, da história das pessoas. E a minha expectativa é que seja um sucesso esse ano, como foi um sucesso no passado também. Como explica esse desenvolvimento, eu acho que esse crescimento tão rápido, acho que está comentando, o pessoal está comentando na palestra 26 anos atrás, vinha poucas pessoas hoje, a procura é enorme, acho que tanto na parte estética quanto acho que na parte bem-estar. A consciência aumentou, né? E é esse dado. Antigamente uma pessoa com 50, 60 anos era quase uma pessoa velha. Hoje uma pessoa de 70 anos, 80 anos é uma pessoa jovem. Ela quer ficar jovem mais tempo, né? Então não é só uma busca de performance, é uma busca de qualidade de vida mesmo, de melhorar a qualidade de vida. Qual a tua avaliação sobre as pesquisas que saíram hoje? Você participou com alguns pontos acima do que você vinha aparecendo anteriormente. Qual é a tua avaliação? Como é que você está dentro do que você imaginava e o que você espera nos próximos dias? Eu estou feliz com a pesquisa porque, graças a Deus, eu tenho uma rejeição muito baixa, tem um potencial de crescimento muito grande ainda, já crescemos um pouquinho e está começando o horário eleitoral, né? As nossas propostas elas começarão a ser mostradas agora. Por exemplo, ontem foi o primeiro programa eleitoral que a gente apresentou uma proposta concreta, que é a proposta de saúde, tudo que a gente vai fazer na área da saúde, né? A gente teve aqui ontem a apresentação do programa de transporte também, amanhã nós vamos apresentar o programa de educação, no sábado o programa de pessoa com deficiência. Então, dia a dia nós vamos mostrando uma área daquilo que a gente pretende fazer. Por exemplo, hoje foi um evento importante aqui, que a gente tem uma proposta muito específica para a área de atividade física. A atividade física, ela precisa estar envolvida com o jovem. Como é que a gente quer ampliar a prática da atividade física com o jovem? Nas escolas em tempo integral. Então, nas escolas em tempo integral, nós vamos investir na prática esportiva e na prática cultural, que é fundamental. Um jovem o dia todo só estudando na escola, matérias teóricas, ele vai acabar não gostando da escola. À medida que você dá atividades esportivas e atividades culturais, essa escola vai ganhar um significado para ele. E é uma outra proposta muito concreta que nós temos, que é uma parceria com as academias de ginástica de São Paulo. São Paulo tem mais de 6.000 academias de ginástica, tem 350 clubes, então nós vamos criar um programa para que a gente possa ajudar uma pessoa da melhor idade a fazer academia. Então, o nome provisório disso é Academia Popular. Nós vamos conveniar, essa pessoa vai receber um cartão e ela vai poder usar a rede de academias que há em São Paulo e a rede de clubes que há em São Paulo. Então, é claro que a gente pensa, a prefeitura poderia construir clubes para melhor idade e tal. Até construir esses clubes a gente já perdeu tempo. Então nós queremos utilizar a rede que já existe para ajudar a pessoa da melhor idade. Ela vai lá no bairro dela, ela tem um cartãozinho e ela vai de graça numa academia de ginástica. Isso na parceria que a prefeitura vai fazer com as academias e com os clubes.
que vai significar isso? Uma pessoa que vai praticar atividade física, né, com 65, 70, 75, 80 anos, ela vai usar menos, inclusive, a rede de saúde, porque ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ter uma sociabilização maior, e a gente está ajudando a melhorar essa questão da saúde em São Paulo, com a prevenção, que é uma área fundamental. Isso vai ser subsidiado pela Prefeitura? Vai ser subsidiado pela Prefeitura. A gente vai mostrar esse programa ainda do esporte, então ou ele virá com renúncia fiscal, de ISS ou IPTU, ou ele virá com uma contribuição que a Prefeitura vai dar às academias também. Eu enxergo muito essa cidade com parcerias, né? Cada coisa que você vai construir é mais demorado, algumas construções são necessárias, aquilo que eu mostrei na área da saúde. Mas nessa área de atividade física, como a cidade já tem mais de 6 mil academias de ginástica, 350 clubes, vamos aproveitar isso para ajudar essas pessoas de todas as idades, mas esse programa específico é para a melhor idade. Ajudar essas mulheres, né? Hoje as mulheres vivem mais do que os homens, então tem muitas mulheres viúvas, né, que estão ali no bairro. Você vai ajudar essas pessoas a se exercitarem, ela vai melhorar a sua saúde, vai diminuir esses problemas ligados à obesidade, e a gente vai ter esse conceito saudável na cidade de São Paulo. Voltando à pesquisa, a Organização do Serra mostrou